louvado, engrandecido, exaltado, santo é o nome do Senhor. Boa noite, que a graça, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós nesta noite, neste momento tão especial, no qual nós estamos diante do Senhor, na presença de Deus, num sábado à noite. Nós aqui em Macatuba, no interior de São Paulo, em meio a uma viagem na qual viemos ter um tempo com pessoas que o Senhor tem colocado em nossas mãos para cuidarmos, para discipularmos. E em meio a esse processo, nós estamos aqui diante de Deus para ministrar a sua palavra mais uma vez, para permitir que o Senhor fale ao nosso coração. Estamos no meio de uma festa de aniversário, mas separamos esse tempo para ministrar, separamos esse tempo para tratar daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Eu devo admitir que tenho vivido momentos especiais todos os dias, debaixo dos cuidados, da provisão, da vitória, da bênção e da graça do Senhor Jesus. Muitos têm sido os obstáculos, muitos têm sido os levantes, muitos têm sido os desafios. Mas, quando a palavra de Deus nos garante que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas elas o livra, a palavra está nos dando uma orientação clara. Permanece, não desanima, não desiste, não recua, não retrocede, não volta atrás, não olha as circunstâncias, mas olha para Jesus. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Jesus é fiel. Ele não deixa os seus filhos envergonhados. Ele não deixa os seus filhos envergonhados diante das circunstâncias. Pelo contrário, ele é fiel, ele honra, ele cumpre o que ele diz. Queridos, hoje, qual não foi a surpresa? Viajei ontem à noite, uma viagem que era para ter sido feita em 3 horas e meia, 4 horas no máximo. Nós demoramos 5 horas e meia para chegar. Houve congestionamento numa situação incomum, houve engarrafamento, engavetamento, tudo o que você puder imaginar para nos atrasar, mas nós chegamos. Chegamos atrasados, mas chegamos. Para a glória de Deus, inclusive fizemos a nossa live ontem um pouco mais tarde, mais curta, mas estivemos presentes. E hoje pela manhã, qual não foi a surpresa em olhar para o veículo que nos trouxe aqui e encontrar um pneu murcho com um parafuso bem grande espetado no pneu? Por que eu estou contando isso? Para mostrar como o inimigo age, para mostrar como o inimigo trabalha. Eu viajava à noite. Em determinado trecho, para quem conhece aqui o estado de São Paulo, em determinados trechos da rodovia Castelo Branco, não há atendimento. São trechos ermos, escuros, que para trocar um pneu à noite fica difícil. E havia um parafuso espetado no pneu, bem grande, cravado no pneu. E de manhã o pneu estava murcho. E quando fomos então fazer o processo de conserto, o profissional que nos atendeu, ele falou assim: como pode? Isso aqui parece coisa de namorada, de ex-namorada, que foi traída. Porque um parafuso foi cravado no pneu. E eu dei glória a Deus, sem o rapaz entender nada. Eu disse: não, eu estou viajando em família e tenho uma missão. Meu rapaz ficou olhando para mim assim: fica tranquilo, isso não é problema com ex-namorada. Eu sei qual é o problema. Eu sei onde está o ponto. É incomodar o inimigo. É bater de frente e guerrear contra forças espirituais. Porque a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas é contra principados e dominadores que operam nas regiões celestiais. Fico muito feliz com as lives que o pastor Jaime tem feito às 6 horas da manhã e ao meio-dia, clamando
Ele faz às 6 horas da manhã e ao meio-dia, de clamor, de colocar mesmo a oração em funcionamento. E quando nós fazemos isso, nós incomodamos o império das trevas. Eu vim para essa cidade hoje mesmo, na hora do almoço, eu não havia nem acabado de almoçar ainda, já tinha gente aguardando para receber oração, já tinha gente aguardando para receber uma palavra, já tinha gente esperando para receber uma oração, e eu sei que isso o inimigo não quer, então ele tenta nos impedir, mas Deus é tão fiel, Deus é tão maravilhoso que ele sustentou o pneu cheio até chegarmos e o carro foi guardado na garagem, nós fomos dormir e no dia seguinte, quando havia recursos, quando havia assistência, quando havia possibilidade, o pneu murchou e nós pudemos consertá-lo sem que houvesse nenhum problema maior. Mas o parafuso era grande, espetado no meio de um pneu novo. Não é dizer assim, não, veja bem, isso aqui é algo que aconteceu porque o pneu está velho. Ou porque você andou pelo meio do mato, andou em trilha. Não, eu vim por estrada de asfalto. Mas Deus é tão misericordioso e fiel que ele sustentou aquele pneu cheio até nós chegarmos. E ele foi murchar no dia seguinte de manhã, quando nós podíamos ir a uma borracharia, já estávamos na cidade, quando nós podíamos ter recursos e dispor de estrutura para resolver o problema. E isto para a glória de Deus eu estou contando, para que você saiba, como eu sei, que maior é o que está em nós. Que aquele que te prometeu, eu vim para esta cidade, eu vim para Lençóis Paulista e agora estou em Macatuba, que é uma cidade vizinha, por vontade do Senhor, em obediência a Deus. E o inimigo não quer. Eu sei que aquela oração que nós fizemos logo após o almoço por aquela pessoa que pediu e foi liberada a palavra de Deus e foi trazida uma orientação e nós repreendemos demônios que haviam se levantado contra a vida daquela jovem. O inimigo não quer isso. O inimigo não permite, ele não aceita, ele não tem o maior desejo de que nós o enfrentemos. Mas eu sei em quem eu tenho crido. E eu tenho dito isso não é porque se trata do Alexander, é para que você tenha fé. Para que você saiba que Deus é na sua vida. Para que você saiba que Deus cuida de você. Para que você saiba que Deus te sustenta. Viu, pastor Jaime? Deus te sustenta. Deus te sustenta. Como Deus te sustenta, pastor Santana. Como Deus te sustenta, jornalista Alan Nascimento. Como Deus te sustenta, Alexandre Oliveira. Deus te sustenta. Deus é quem cuida. E agora, em meio a essa festa de aniversário que eu estou participando aqui, fui para um cantinho para fazer a live. Talvez vocês escutem vozes de fundo, nós estamos em meio a uma festa de aniversário. E pessoas me procuravam e diziam, Deus está fazendo. Pessoas das quais nós temos cuidado, intercedendo. Isto é ser pastor. Davi, antes de ser rei de Israel, antes de pastorear o povo de Deus, ele foi treinado pastoreando as ovelhas do seu pai Jessé. E diante das ovelhas do seu pai Jessé, ele matou um leão, ele matou um urso, para proteger. Ele arrancou das garras do leão a ovelhinha. E ali ele foi treinado. Hoje a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Eu não vou matar leão, eu não vou matar urso, eu não vou matar pessoas. Mas quando eu me coloco diante de Deus, isso é ser pastor. Os pastores que estão comigo, recebam essa palavra em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida que o ser pastor é matar leão, é matar urso, mas leão e urso no mundo espiritual. Pessoas que estão aqui comigo hoje nesta festa, vieram dar testemunho, pastor Deus começou a fazer, mas primeiro nós fizemos propósito de 21 dias, clamando todas as madrugadas às 3 da manhã. Pastor, eu vejo Deus fazendo na minha vida, eu vejo Deus agindo, eu vejo Deus trabalhando. Estou te dando mais um spoiler, jornalista. Mais um spoiler do testemunho, jornalista Alan Nascimento. Toma posse aí, pastor Jaime. Toma posse aí, pastor Santana, que eu vi passando aí também. Toma posse. Deus é aquele que te constituiu pastor. E pastor é aquele que vai para o joelho no chão para fazer guerra pelas suas ovelhas. Eu mato o leão e eu mato o urso por aquelas ovelhas que o Senhor colocou no meu caminho. Só que o leão e o urso são no mundo espiritual. E no mundo espiritual eu venço batalhas de joelhos. E nós somos para campanhas, para propósitos de 21 dias de oração, às 3 da manhã, para que o leão e o urso fossem vencidos. Para que o leão e o urso fossem vencidos. E você aí tenha certeza de uma coisa: Deus é fiel.
Deus é fiel, viu, pastor Santana? Deus sustenta. Deus garante. Talvez muitas vezes vocês, como eu, ficamos desapontados, desanimados, cansados, tristes, aborrecidos, mas eu devo lhe dizer que o Senhor é quem te sustenta. E a palavra que Ele colocou no meu coração para hoje, para esta noite, é força para conquistar. Conquistar pela força. O reino de Deus, ele é conquistado. E você foi chamado para conquistar. Mas não é ficando acovardado, não é ficando acuado, não é ficando... Queridos, amanhã já tem compromisso de manhã para nós. Um café da manhã para orarmos por uma outra família. Aí depois tem compromisso à tarde, intercessão. E depois tem compromisso à noite para ir numa congregação fazer uma visita. E quem que sustenta? É o Senhor. Quem me dá forças? É o Senhor. Quem me garante? É o Senhor. Quem renova? Porque a Bíblia vai me dizer que os jovens de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles sobem com asas como águias. Eles correm e não se cansam. Eles caminham e não se fatigam. Porque o Senhor faz forte e alcançado e renova as forças daquele que já não tem mais nenhum vigor. Tenha a certeza. Tenha a certeza. Quem renova suas forças é o Senhor. Ainda tem a live do Alan Nascimento também, para compartilharmos um pouco do testemunho. Tudo isso já está agendado. E diante dessa agenda, nós precisamos saber que é o Senhor quem nos sustenta. Nós precisamos entender que é o Senhor quem nos fortalece. Nós precisamos entender que é o Senhor quem nos capacita. Dá uma olhada em Isaías capítulo 40, versículo 29, 30, 31. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Essa palavra é para nós. Correrão e não se cansarão, caminharão sem se fatigar. Toma posse aí dessa palavra. Toma posse aí dessa palavra em nome de Jesus neste sábado. Olha só o que o salmista vem me dizer no Salmo 116, versículo 12. O que eu darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Queridos, que testemunho lindo, pastor Jaime. 3 vidas que aceitaram Jesus durante esses 2 dias de oração. 2 dias que o pastor Jaime tem feito clamor às 6 da manhã e ao meio-dia. 3 vidas para Jesus. Se uma vale mais que o mundo inteiro, imagina 3. 3 almas. Já houve festa no céu. Porque festa no céu acontece quando um pecador se arrepende. Então já houveram 3 festas no céu. Continua, meu querido pastor Jaime. Continua. Não recua, não. Não desanima, não. Não fraqueja, não. Deus é contigo, homem de Deus. Deus é contigo. Deus vai te sustentar. Deus vai renovar suas forças. Deus vai te capacitar. Você está lá no Pará e eu aqui em São Paulo, mas é o mesmo Deus. É o mesmo Espírito. Deus vai te fortalecer. Deus é contigo. E olha o que o salmista vai me dizer. O que te darei? O que darei ao Senhor? Por todos os seus benefícios para comigo? O que é que eu darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Queridos, não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas que Deus tem feito muito por você. E aí o salmista ele pergunta assim, é um salmo de ação de graças. O Salmo 116 é um salmo de ação de graças. E no versículo 12 eu tive um toque do Espírito Santo ao ler hoje este versículo. O que é que eu vou te dar, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem feito? O que é que eu vou te dar? Sabe o que é que Deus está esperando de mim? Sabe o que é que Deus está esperando de você? Seu coração no altar. O seu coração no altar.
O que é que eu darei ao Senhor? Coloque a sua vida no altar de Deus e diga: eis-me aqui, Senhor. É isso que Ele está esperando. É isso que Ele está esperando. O que é que eu vou te dar, Senhor? Entrega o teu caminho ao Senhor. Aleluia. Confia nele. Salmo 37, verso 5. E o restante Ele fará. O que é que eu vou te dar então, Senhor? Coloca o teu coração. Eis-me aqui, Senhor. É isso que você e eu precisamos fazer. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Comece a se colocar diante de Deus. Comece a derramar o seu coração nesta noite. Comece a se apresentar diante do altar. Porque eu quero ministrar algo hoje para o seu coração. O Espírito Santo me inquietava hoje à tarde, já no início da manhã, mas ainda mais forte na parte da tarde, sobre pessoas que estão desanimadas, esgotadas, cansadas, desmotivadas. E o Senhor ia falando isso ao meu coração e me trouxe esse versículo, que é um versículo muito conhecido, que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 12. Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. E eu fico com essa palavra, força para se apoderar. E eu quero trazer à memória algo que vai lhe dar esperança, apontando para a vida de Jacó. Vocês acham que Jacó teve que ter força para lutar contra um anjo? Porque ele estava no Val de Jaboque, ele estava debaixo de ameaça de Esaú, seu irmão mais velho, que desejava matá-lo, por causa da perda da sua bênção de primogenitura, porque Jacó foi abençoado no lugar de Esaú. E desde então Esaú jurou matá-lo. E debaixo dessa ameaça de morte, Deus mandou Jacó voltar para Canaã, para a terra dos seus pais. E Jacó obedeceu. Jacó despediu os seus rebanhos, seus filhos, suas esposas e servas em 2 bandos, um para cada lado, porque se um fosse atacado, o outro teria chance de sobreviver e vice-versa. E ele ficou sozinho. Há momentos em que você e eu estamos sozinhos. Repito esta palavra. Há momentos em que você e eu estamos sozinhos, como Jacó no Val de Jaboque. E lá, sozinhos, o Senhor tem um encontro conosco. Como teve encontro com Jacó na pessoa daquele anjo. E durante toda a noite, porque estava escuro, não havia luz, Jacó só viu uma silhueta, um vulto. E ele agarrou e começou a lutar, como quem luta pela sua vida. Ou seja, ele usou força. E o reino dos céus, desde os dias de João Batista até hoje, ele é tomado por esforço. Força! Eu vim aqui para te dizer essa palavra, força! Força! Pastor, está difícil. Força! Pastor, eu não consigo. Força! Pastor, eu não estou aguentando. Força! Pastor, eu estou apertado. Força! Força como teve Jacó. Porque passou a noite e já ia amanhecendo, então o anjo disse, me deixa aí, já vai amanhecer. E então Jacó disse, eu não te largo, enquanto tu não me abençoares. E aí, o anjo toca na articulação da coxa de Jacó.
e desloca aquela articulação. E ele fica manco, coxo. Ele fica coxeando. E nem assim ele larga o anjo do Senhor. Porque ele continuou fazendo força. Porque piorou. Ele falou, não te largo enquanto tu não me abençoares. Algum de nós talvez imaginasse, então o anjo abençoou e ficou tudo ótimo. Não, piorou. Às vezes eu busco a Deus e no primeiro momento parece que piora. Parece que complica, parece que dificulta, parece que atrapalha tudo. Parece que a coisa desanda, mas Deus continua no controle. E quando piorou para Jacó, ele teve mais força. E ele não largou mesmo com dor, ele fez força. O Senhor me mandou aqui trazer esta palavra objetiva e claramente para você. Força. 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 Porque o reino dos céus é tomado por força. E os que fazem força tomam posse. Deus quer que você tome o que é seu por direito. Mas você só vai tomar o que é seu por direito com força. Deus disse a Josué, seja forte e corajoso. Eu não tenho como agradar a Deus se eu não fizer força. O reino dos céus não é algo que cai sobre a minha cabeça e tudo muito fácil. Esse evangelho não é o evangelho da cruz. Esse é o evangelho moderno, mas não é o de Cristo. O evangelho que eu conheço na palavra de Deus diz que o reino dos céus é tomado por força. E os que fazem essa força se apoderam dele. Esforça-te, tem bom ânimo, disse Deus a Josué. Eu serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Eu estou em Josué capítulo 1. Eu serei contigo todos os dias da tua vida, mas primeiro, esforça-te e tem bom ânimo. Ninguém te poderá resistir. Todo lugar em que puser a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Tem muita gente hoje parada, achando que vai acontecer sozinho. Não vai. Você tem que ter força para conquistar. Força para conquistar. Deus está te chamando a ter força. Seja forte. Seja forte. Seja forte. Por alguma razão, Deus conhece o coração de cada um de nós. O pastor Jaime está lembrando aquele texto que Jesus disse, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Renúncia. Tome a sua cruz, morte, e siga-me. Para carregar a cruz, e eu vou aproveitar esse gancho, pastor Jaime. Para carregar a cruz, Jesus fez força. Eu vou repetir isso. Tome nota. Aliás, eu sugeri isso 2 dias atrás. Toda vez que vier para as nossas lives, também tem ensino. Venha com papel e caneta. Venha com papel e caneta para anotar. Venha com papel e caneta para aprender. Jesus, olha o ensinamento. Para carregar a cruz, ele fez força. Para carregar a cruz, Jesus fez força. Quando a força foi insuficiente, Deus preparou alguém para ajudá-lo. Quando a força foi insuficiente, Jesus não tinha mais força para carregar a cruz, ele caiu. Não dava mais. Para Jesus, homem, não dava mais. Então o próprio soldado romano falou, Simão, Cirineu, vem cá, carregue a cruz. Ajude-o. Carregue a cruz. Ajude-o. Quando o peso for duro demais para você,
Deus vai preparar pessoas para carregarem com você. Mas faz força. Tem gente que, ora por mim, mas você não carregou nada. Quantas vezes você já orou antes de pedir oração? Não, ora por mim aí. Ei, eu oro com você. Eu oro com você. Mas você tem que orar. Tem gente que fala, ora por mim aí. Eu conheço um pastor que ele tem uma estratégia lindíssima. Ele pede para a pessoa anotar o pedido de oração e entregar para ele. Aí ele apresenta para o Senhor de madrugada. E fica com uma cópia. Porque tem gente que faz o pedido de oração, entrega e pede para ele orar, e ele ora sozinho. E a pessoa que pediu já nem lembra mais. E aí às vezes ele vai lá e conversa, 40 anos de ministério, experiente. Ele conversa com a pessoa e fala, e aí? Continua orando, viu? A pessoa, você está orando? Orando por quê? Você me pediu para orar, tá aqui o papel. Já nem lembrava. Então não. Ele agora recebe pedidos de oração por escrito, com cópia. Você fica com a cópia porque você tem que orar também. Isso é compromisso. Faz força, que eu te ajudo na força. Igual empurrar carro. É fácil, né? O teu carro pifou. Então vamos empurrar para fazer pegar no tranco. Quem nunca passou por isso, né? Vamos fazer força para pegar no tranco. Mas só eu empurro? Empurra junto aí, ó. Faz força. Faz força. Faz força. Faz força. O reino dos céus. Você quer o reino dos céus? O reino dos céus, ele é tomado por força. Não cai do céu, não. Não é de graça. A salvação é pela fé. Porque Jesus pagou o preço. A salvação, sim. Mas o reino, você quer o reino? O reino é com força. O reino é com força. Seja forte. Não é uma opção. É uma necessidade. Escuta isso. Queridos, para eu suportar cada vez que surge uma situação como essa, de viajar, de atender um, atender o outro, fazer live, pregar e ministrar, etc, eu tenho que ter força. O pastor Jaime lembrou bem de uma situação muito clara. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Glória a Deus, o Senhor chegou. Então Lázaro vai sair do túmulo. Mas o Senhor não vai tirar a pedra da porta da tumba de Lázaro. Você tem que remover a pedra da porta do túmulo. E aí Jesus faz o milagre. Mas para remover pedra tem que fazer força, né, pastor Jaime? E quem quer fazer força? Ninguém quer fazer força, né? A gente vive uma geração hoje preguiçosa. É tudo no controle remoto. É tudo no automático, no botão. Nem vidro de carro mais é na manivela. Agora é no botão. Ninguém quer fazer força. Escada rolante? Caminhar não. Elevador? Essa é a nossa geração. É tudo no botão. Aparelho? Eu não quero TV, eu não quero aparelho se não tiver controle remoto. Controle remoto não é algo que funciona no reino de Deus. No reino de Deus é força. Controle remoto não é algo que funciona no reino de Deus. O reino de Deus é força. E eu quero orar com você para nós concluirmos esse tempo. Eu viajo, mas o caderno viaja comigo. Eu viajo, mas está aqui o caderno de oração. E eu não vou deixar de clamar por estes pedidos que estão aqui. E eu quero apresentar diante de Deus essas pessoas e quero apresentar vocês também que estão conosco aqui nas lives. E que o Senhor complete a obra na nossa vida, em nome de Jesus. Que o Senhor venha falar conosco e venha realizar aquilo que está no coração dele para cada um de nós, no nome de Jesus. O pastor Jaime lembra de um outro exemplo verdadeiro, interessante.
Aquela mulher que sofreu por 12 anos de uma hemorragia, ela teve que se esforçar para chegar até Jesus. E se esforçar lutando contra uma multidão que apertava e contra o preconceito. Porque por ser imunda, a lei considerava imunda a mulher com hemorragia. Até nos dias das regras. E nesse cenário, ela teve que se esforçar de diversas maneiras para chegar até Jesus. Mas quando chegou até Jesus, ela foi curada. E curada e restaurada. O Senhor restaurou sua identidade, o Senhor restaurou sua vida. Porque ela se esforçou. Então não fique esperando que caia do céu, não. O que tinha que ser de graça, você já recebeu. Jesus morreu por você e por mim. Agora é força. E eu quero orar com você agora. Já estamos aí nos aproximando da meia-noite. Eu quero orar com você para que Deus te dê força. Em nome de Jesus. E aí nós vamos orar pelo caderno e encerramos a nossa live. Pastor Jaime, que é um homem de oração, esteja nesta oração conosco, orando para que Deus traga força ao povo. Precisamos de força. Em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por cada uma destas quase 20 pessoas que estão conosco aqui nas redes sociais. Apresento todas elas diante do teu altar. E te peço, Senhor, visita cada um na sua necessidade, visita cada um naquilo que tem lhe inquietado, visita cada um naquilo que tem lhe afligido, mas, sobretudo, traga força ao teu povo. Traga força à tua igreja. Traga força aos meus irmãos e irmãs. Porque o reino de Deus, conforme a palavra nos ensina, o reino de Deus, ele é tomado por força. E os que se esforçam, se apoderam dele. Pai, eu sei que há muitas bênçãos, eu sei que há muitas vitórias, eu sei que há muitas respostas, eu sei que há muitas graças que Deus tem reservado para cada um dos que estão aqui. Mas para que estas vitórias sejam liberadas, é necessário força. Força para se apoderar, para tomar. E nesta noite, já praticamente início de madrugada de domingo, eu libero uma palavra sobre o teu povo, que tem a força para se apoderar, para tomar posse, para conquistar o que Deus tem para vocês, para mim, para nós, em nome de Jesus. E eu aproveito, Pai, para apresentar este caderno de oração, que temos feito isso todas as madrugadas. Eu te apresento cada uma das famílias, dos ministérios, das pessoas, dos enfermos, dos doentes de alma, dos que estão debaixo de opressão demoníaca, daqueles que estão sofrendo nas garras de Satanás. Eu te apresento, Pai, aqueles que estão passando necessidades, aqueles que estão em luto porque perderam parentes, amigos, entes queridos, aqueles que estão, Senhor, passando por privações por causa da pandemia, por causa das crises, que têm enfrentado dificuldades, aqueles que têm sido confrontados por Satanás, que têm sido vítimas de maldições, que têm sido vítimas de perseguições, que têm sido vítimas de afrontas. Eu quero apresentá-los diante do Senhor. Eu quero, Senhor, declarar a tua graça. Eu quero, Senhor, declarar o teu poder. Eu quero declarar, Senhor Jesus, a tua presença. Em nome de Jesus, sobre cada um destes nomes que está aqui neste caderno de oração. Que venha o teu reino sobre estas vidas, Pai, e que seja feita a tua vontade, ó Jesus de Nazaré. Completa a tua obra nos ministérios, nas famílias, nos lares, nos casamentos, nos relacionamentos, nos enfermos,
nos enfermos de alma, nos enfermos de espírito. Completa a tua obra, Senhor, na quebra das maldições, das correntes, das cadeias. Apresento, Pai, os projetos profissionais, políticos, acadêmicos. Apresento, Pai, os ministérios, os pastores, os líderes, as denominações. Apresento, Pai, cada um dos teus servos, das tuas servas. Entra com salvação para aqueles lares onde há pessoas que ainda não servem a Jesus, que ainda não conhecem a Jesus. Visita, Pai, aqueles casamentos destruídos, aquelas famílias despedaçadas. Visita, Pai, aqueles que estão debaixo de maldição. Visita, Pai, aqueles que têm processos na justiça, pedidos em tramitação no INSS. Visita, Senhor Jesus, aqueles que têm vivido momentos difíceis, aqueles que têm vivido crises. Eu repreendo espírito de morte, espírito de suicídio, espírito de desgraça, espírito de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, de transtornos emocionais, carências afetivas que o diabo tem usado. Eu repreendo em nome de Jesus que caia por terra nesta madrugada, em teu nome, Senhor. E eu libero uma palavra de cura, eu libero uma palavra de poder, eu libero uma palavra de restauração, eu libero uma palavra de transformação, eu libero uma palavra de vitória, para a glória de Deus e no nome de Jesus. Para a glória de Deus e no nome de Jesus. Completa a tua obra. Completa a tua obra, Senhor, na vida destas pessoas. Em nome de Jesus. Que venha o teu reino, Pai. Que seja feita a tua vontade sobre cada uma dessas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Pai. Visita cada uma dessas pessoas, conforme eu vou apresentando estes nomes, folheando estas páginas do caderno de oração. Visita, Senhor, para a glória de Deus e no nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Eu entrego nas tuas mãos e declaro vitória para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Fique com Deus. Tenha uma excelente madrugada, um ótimo descanso. Espero você na próxima live. Tem live à tarde com o jornalista Alain Nascimento e à noite a nossa live habitual de ministração da palavra de Deus. Que Deus vos abençoe, que Deus faça resplandecer sobre cada um de vocês a sua graça. Que Deus possa ministrar. Mas olha, receba esta palavra hoje. Receba esta palavra hoje. Receba esta palavra hoje. Força. Eu quero me despedir com essa palavra. Força. Força. Força, pastores. Força, meus irmãos. Força, minhas irmãs. Força. 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 Desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Força. 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 Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Força. 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 A alegria do Senhor é a nossa força. Como foi para Neemias, é para você e para mim. Força. Força.
força. Deus abençoe.